Hoje, 1º de agosto, a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste dia propõe refletir sobre as nossas práticas rituais, isto é, sobre as práticas da nossa religião, e perceber se estamos dando espaço para Deus agir na nossa vida e na vida da nossa comunidade, ou se tudo não passa de mero convencionalismo. A primeira leitura é do livro do Levítico, e relata os rituais que Deus pede a Moisés e ao povo, por ele liderado, para que não se esqueça da sua presença entre eles e assim possa viver uma fé encarnada. As recomendações são fundamentais para o cumprimento da promessa, bem como para a organização da vida religiosa daquele povo. Dentre as recomendações estão as ofertas a Deus, o descanso no 7º dia, as assembleias, as celebrações e festas. Enfim, todo um conjunto de prática que evidencia a presença de Deus e fortalece a união da comunidade do povo hebreu rumo à terra prometida. Hoje, saímos do livro do Êxodo e entramos no livro do Levítico, o livro das leis e dos ensinamentos. Esse texto de ensinamentos nos faz refletir sobre a nossa prática religiosa na comunidade eclesial e nos ensina um modo de viver na fidelidade a Deus. Diante disso, vale a pena fazer as seguintes perguntas: como anda nossa solidariedade, nossa partilha, nossa contribuição com a comunidade? Somos dizimistas fiéis? Ajudamos nos eventos promovidos pela paróquia, como por exemplo nas festas, nos trabalhos pastorais, nos mutirões? Que tipo de doação nós fazemos à igreja? Elas são suficientes? E a prática do descanso, como nós mantemos? Dedicamos ao Senhor o dia de descanso ou sempre arranjamos algo para fazer, nos esquecendo de ir à igreja ou de participar de algo na comunidade? Nossa paróquia faz assembleias? Como elas são feitas? Participo destas assembleias, reuniões, formações? E as celebrações da minha comunidade, como são? Participo delas? Sinto a presença de Deus quando participo das celebrações da minha comunidade? E as confraternizações, elas existem? Elas são momentos de encontro com Deus e com o próximo, ou não passam de festas para arrecadar recursos financeiros? Nossas comunidades têm sido locais da manifestação de Deus? Como Deus se manifesta nos nossos espaços comunitários? Estamos dando oportunidade para que Ele se manifeste ou não acreditamos nisso? Quais são os milagres que Deus tem feito na nossa comunidade e na nossa vida? A primeira leitura possibilita fazer estes e outros questionamentos e refletir sobre eles para ver se estamos ou não colaborando para a ação de Deus na nossa vida e na vida de nossa comunidade, enquanto o Evangelho de hoje nos mostra que a comunidade dos familiares de Jesus não deram muita abertura para que Deus agisse ali na pessoa de Jesus. Qual a razão? Elas achavam que sabiam tudo sobre ele. Por pensarem desta forma, se fecharam e não possibilitaram que os milagres acontecessem. Assim ocorre também conosco quando achamos que sabemos mais do que Deus, quando não acreditamos no nosso próximo, quando por qualquer outro motivo nos fechamos à ação de Deus. Tudo isso dificulta que os milagres aconteçam. É preciso viver a fé na humildade e na certeza de que Deus age na nossa vida de maneira imprevisível. É preciso praticar a religião não por mero ritualismo ou tradição, mas na certeza de que Deus se manifesta por meio das nossas práticas religiosas. Que toda essa reflexão que a liturgia de hoje suscita nos ajude a viver melhor a nossa fé e a nossa prática religiosa.
que saibamos distinguir entre o ritual e o ritualismo, entre a fé e a tradição, entre o amor e a obrigação. Deus se manifestará entre nós se tudo o que fizermos for por amor a Ele e ao próximo. Assim ensina a primeira leitura e o Evangelho de hoje. No Evangelho, Jesus visita Nazaré, sua cidade natal. Após longa ausência, é sempre bom voltar à própria terra, encontrar as pessoas do lugar, antigos e bons amigos. Mas a experiência do Senhor não foi tão positiva. Ele vai à sinagoga e se põe a ensinar. As pessoas se admiram e começam a fazer perguntas a respeito dele. De onde ele vem tanta sabedoria e os milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe e irmãos não são conhecidos? Suas irmãs não moram todas aqui? Como explicar tudo isso? Diante dessas 5 perguntas incrédulas dos nazarenos a respeito de Jesus, parece que os cidadãos daí vão à sinagoga mais para estudar o comportamento de seu conterrâneo do que para acolher com fé a palavra dele. Trancados no interior de si mesmo, só limitações e defeitos eles podiam encontrar. Quando o coração se fecha, só se consegue enxergar no outro deformações e erros. Os habitantes de Nazaré têm dificuldade de aceitar o mistério de Deus atuando numa simples pessoa, exatamente porque, segundo acham, Jesus parecia-lhes familiar demais, e mesmo sem querer, diante de tanto preconceito, Jesus sente-se constrangido demais. Apenas reconhece que um profeta só não é estimado na sua própria pátria e no meio de sua família. O evangelista conclui dizendo que não fez muitos milagres ali por causa da falta de fé. De fato, todo milagre exige um mínimo de abertura do sujeito. Jesus não faz sinais em vista de publicidade ou para angariar seguidores, mas para confirmar uma experiência profunda da fé. Só atendendo a esta lógica é possível compreender sua ação missionária. Afinal, ele assumiu a natureza humana, fazendo-se pobre e humilde para nos fazer crescer. Ofereçamos toda a nossa vida ao Senhor, para que Ele possa atuar livremente em nosso coração, plantando em nós sua misericórdia e seu imenso amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você o meu abraço, a minha bênção, e que Deus lhe conceda um ótimo dia sob a sua proteção.